Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nem sempre eu fui do jeito que eu sou hoje. Há um tempo atrás, eu me lembro que eu estava passando por uma crise de identidade muito forte. Bendito é o teu nome, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. O que eu tinha preparado hoje, a irmã Narumi já falou no início do culto, né? Mas eu quero compartilhar com os irmãos em Provérbios, capítulo 4, que foi o tema de ontem do culto com as crianças. Mas que diz, a partir do versículo 18: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo, nem tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que porque são vida para os que as acham em saúde, para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ontem, graças a Deus, foi muito mais do que eu imaginava, sou muito grata a Deus. Mas depois do congresso, eu tive eu estava conversando com o irmão Dudu, né, com o Eduardo, e ele me fez uma pergunta que foi algo que me fez pensar muito, me tocou bastante, no sentido de que ele me perguntou sobre a minha trajetória profissional. Mas a minha trajetória profissional tem tudo a ver com o que eu sou hoje. E uma das perguntas que ele fez foi que eu escutando tanta gente, como que eu não levo isso para mim, como que eu consigo não ficar também desanimada, não levar isso para comigo. E a minha resposta para ele foi que é Deus. Mas antes de chegar aonde cheguei, que hoje estou aqui, eu estou falando como cristã, não como profissional, mas porque nem sempre eu fui do jeito que eu sou hoje. Há um tempo atrás, eu me lembro que eu estava passando por uma crise de identidade muito forte, e isso me fez ter muitas dúvidas sobre Deus, sobre a minha vida, sobre o sentido, da minha vida. E eu questionava muito Deus, e sempre vinham pessoas sendo usadas por Deus, sempre quando eu ia lá na frente tinha alguém que era usado por Deus para falar comigo sobre o que Deus tinha para mim. Mas eu me lembro muito bem de uma das ministrações do pastor Flávio, que aqui, eu não lembro se foi em Tacarrama, se foi em Ândio, mas eu lembro que ele cantou um hino, e ele falou para a gente cantar aquele hino de todo o nosso coração. Ele até fez o apelo. Naquele dia eu não tive coragem de vir aqui na frente, mas eu me lembro que dentro de mim eu cantei aquele louvor dizendo: quebra minha vida e me faça de novo. Aleluia, Eu quero ser um vaso novo. E aquilo era o que eu estava precisando para aquele momento, Eu pedia para Deus para mudar muitas coisas da minha vida naquela época. E se hoje eu estou aqui, por isso que eu falei que tocou muito, me fez lembrar de tudo isso, de como eu sou grata a Deus. Então, jovens, se Deus salvou a minha vida, se eu tive uma mudança de mente, que eu quero finalizar inclusive em Romanos 12, se Deus mudou a minha vida, Deus pode mudar a sua vida. Amém. Aleluia, Jesus. Muitas vezes eu achava que era o fim, eu não via solução, eu pensava, eu não vou mudar. Mas saiba
que é decisão. Todos os dias você tem que decidir ser um cristão. Todos os dias você tem que decidir que você vai vir para a igreja, que você quer a mudança. E se eu conseguir, você vai conseguir muito mais. E eu quero trazer para vocês também em Romanos 12, no capítulo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queira para vocês viver essa experiência. A mudança da mente, ela não é fácil. Por quê? Porque você vai passar, quando você pedir para Deus de todo o seu coração, fizer essa oração, até mesmo esse louvor, vai doer, não vai ser fácil. Então ninguém quer uma dor, por isso que é difícil você orar para Deus, para pedir, para mudar a sua vida. E muitas vezes ficamos acomodados onde estamos, por quê? Porque nós temos medo. O medo, a tristeza nos domina tanto que ficamos na situação onde estamos. Mas jovens, como diz no capítulo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E eu quero para vocês que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como eu respondi para o irmão Dudu, se hoje eu estou aqui, se eu estou conseguindo ajudar vidas, através da minha profissão, porque eu sei que foi um chamado de Deus para a minha vida, não é fácil, não está sendo fácil, tem dias que é difíceis, mas é só Deus para nos sustentar. E eu desejo isso para vocês, que vocês busquem a verdadeira mudança de mente e a renovação em Cristo Jesus. Assim, agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.